Olha, falando ainda em transporte, né? Caminhoneiros protestam proibição do tráfego de veículos com mais de 4 eixos no perímetro urbano de Campos e Justiça suspende portaria. Wagner Azevedo, antes de continuar. Assim como em grandes lugares aí, Brasil afora, o cenário nosso reflete uma completa distorção. Qual seria essa? Em qualquer município que você chegar aí organizado, você vai ver que boa parte tem limitador de altura, limitador de peso por eixo. Por exemplo, a Ponte da Lapa não passa caminhão até certo peso. E o município, dentro dessa ordenação de trânsito, ordenação do fluxo aqui dentro da nossa cidade, criou, junto com o Estado à época e o Porto do Açu, uma rota por onde esses caminhões deveriam passar fora do perímetro urbano da nossa cidade. Uma prática que é totalmente normal em qualquer cidade de trânsito organizado. Não entendi nem por que a justiça foi contra, certo? Ou porque os caminhoneiros protestaram dentro do centro da cidade. Imagino que deva ser porque o estrago seria maior. E não estou aqui defendendo o governo nem nada. Ou a necessidade de passar por dentro. Então, mas aí a necessidade de passar por dentro, eles deveriam protestar lá na Estrada dos Ceramistas. Porque o que aconteceu ali foi um total absurdo. Então a gente tem que cobrar de quem de direito. Eu me lembro que uma vez pedalando lá na Estrada dos Ceramistas, cara, sem brincadeira, eram 2 quilômetros de asfalto que eles arrancaram tudo, botaram umas barreiras lá e ninguém podia passar. E não tinha um peão sequer na obra trabalhando. Não tinha um peão sequer trabalhando. Então, se fosse para arrancar 3 km ou 2, se eu não estou enganado, para poder fazer o asfalto ali, não consertar a estrada toda e levar 2, 3 anos fazer isso, era melhor não fazer nada. Porque os transtornos que os buracos causavam não chega nem perto do transtorno que causa esses caminhões, essas carretas, dentro do nosso trânsito aqui, do perímetro urbano. Por quê? Congestiona tudo, perigo para os transeuntes, o dano que pode causar, não, que causa na realidade. Porque o a malha viária não tá preparado para essa... Entendeu? Então, se eles querem protestar, se a juíza entende que eles têm que ter o direito deles resguardado, vai lá, cobra do DR. Cobra do DR, cobra do governo do estado a conclusão das obras da Estrada dos Ceramistas, para que tudo volte ao normal. Aí sim você está fazendo o que é certo. O que não pode é o nosso município aceitar o descaso e a morosidade do estado em estar consertando de uma vez por toda a Estrada dos Ceramistas e a gente recebendo todo o impacto disso. Entendeu? Se é briga de A ou de B, não importa. O que banca isso aí são os nossos impostos. Então eles têm que chegar num acordo aí e tem que cobrar sim do DR. Tem que cobrar DR. Eles têm que chegar ali e resolver o problema da estrada. E aí cada um no seu quadrado. E nesse impasse aí, qual é a saída? Consertar de vez a Estrada dos Ceramistas. Finalizar as obras da Estrada dos Ceramistas. Mas aí que tá. Mas se foi suspenso, né? As obras, né? Judicialmente. E foram suspensas as obras judicialmente? Não foi suspenso, filho? Não tô sabendo, foi suspenso. A juíza suspendeu o quê? Não, suspendeu a ordem, o decreto municipal. Então, decreto municipal. Que impedia a passagem das carretas. Tô nem aí se lá não tá podendo passar. Eles vão passar por aqui porque é o que tem. E aí a gente fica com todo o impacto, com todo o desgaste, enquanto cobrar daquilo que é certo, que é fazer com que as obras do Estrada dos Ceramistas, que é tão importante para o nosso município e para municípios vizinhos, tipo São João da Barra, sejam concluídas. Então a gente tem uma distorção disso aí. Tipo, o INSS pode roubar à vontade, mas fazer piada do cara que tem Alzheimer, que é cego, que é mudo e surdo. Isso aí tá tranquilo. Mas a responsabilidade dessa obra do ceramista está governo na conta do estado. Eu sei, na conta de quem? Qual a emenda é de quem? DER. É DR? É o DR. DR, né? E qual a justificativa para que essa obra não seja ou não tenha sido concluída até hoje, já que é uma via necessária, né?
né, a via necessária, mais preparada. Portanto, ela supostamente, né, pelo menos deveria ser mais preparada para o fluxo de caminhão. E ela está da maneira que está, né? Você imagina o centro da cidade que não tem o preparo que essa, né, rodovia ou essa estrada deveria, pelo menos, ter. Vai acabar Acaba com a malha viária nossa toda. Olha só, o asfalto, que já não é grande coisa no perímetro urbano, ele é totalmente diferente do asfalto que é feito numa estrada, por exemplo. O asfalto que é feito numa estrada deveria, né, por questões de uso, né, questão de aplicabilidade, receber uma camada asfáltica de durabilidade superior ao das vias urbanas, que a gente entende que nas estradas o fluxo de veículos pesados é constante, né? E infinitamente superior ao de dentro do trânsito urbano. Prova disso, né, pra gente concluir, prova disso é que teve uma cidade que fugiu agora a memória, né? A qual o prefeito, né, teve, né, no meu ponto de vista, a infelicidade de falar que a empresa, né, o dono, o supermercado, os caminhões do supermercado, é que ele fez o asfalto, mas, né, que estava estragando o asfalto, né? Foi em Campo Novo. Campo Novo? Aqui em Campo, sim. Você vê, porque não tem... Campo Novo na cidade. Não, tô falando lugar, localidade, né? O asfalto não foi preparado para fluxo de caminhões, né? Sim, aquela questão do Superbom. Superbom. As carretas o depósito da Barcelos, ele fica ali na estrada que liga a 356 a Campo Novo. Ele fica ali no meio do caminho ali, à direita ali, o depósito da Barcelos. E de fato, ali é uma estrada vicinal. É uma estrada do município ali. Ele sai da BR e entra ali e acaba danificando sim o solo. Mas isso aí é um consenso onde a rede Barcelos e o município pode chegar e resolver. Não vejo motivo para... Não, foi só para questão de analogia, né? Que a estrada, quando ela não tem preparo, é isso que acontece. Isso que acontece, né? E aí a gente pode jogar na conta de A, na conta de B, mas a verdade é uma só. Agora, tem aqui a participação do... Edgar mandando boa noite aqui para todos, convidado Wagner, parceiro da técnica, né, da Rede Aurora, né, Edgar Júnior na escuta. Essa estrada, notícia fresquinha. Essa estrada do ceramista é uma vergonha desde quando inaugurou e de 6 em 6 meses está em obras. Queria ver o custo desta sua inauguração, bem como os reparos feitos até os dias de hoje. Quanto está esse custo? Verdade, né, foi feita uma inauguração daquela ponte que deu BO ali, entendeu? Foram várias intervenções ali, entendeu? Quer dizer que a obra em si, ela não está suspensa, né? A obra não. Só o bloqueio... Pode ser que não esteja acontecendo, tem que mandar alguém lá olhar o que não, tá acontecendo. A obra não está acontecendo. Tem uma explicação para isso, Germano. Qual seria? Os vereadores de oposição defendem lá na Câmara que, principalmente Marquinhos Bacelar, que a obra está parada porque técnicos foram lá, a obra realmente está parada, mas não questão judicial nem nada, mas porque técnicos foram lá e atestaram que o solo ainda não está bom, que não dá para fazer pare-siga e por isso que estaria parado. É o que a gente, de uma forma bem leiga, sendo bem sincero, a gente entende. E aí Eu pensei que você dizer que mesmo sendo muito leigo, a gente não entende. Não, a gente entende. A gente não entende. A gente entende somente isso. Que solo é esse? Botou um solo novo ali? O solo não é o mesmo que já recebia carga? O solo já não é o mesmo, estava abaixo do asfalto danificado? Estão aumentando, estão colocando mais camadas de asfalto, acho que 2. Mas aí é um trabalho de terraplanagem, não tem nada a ver uma história com a outra. A terraplanagem, a empresa contratada, ela faz o estudo de solo para saber o que ela vai utilizar. É exatamente esse meu ponto. Mas não dá para entender. Em termos de leigo, eu que não Agora sou não dá para entender. Não. Entende ou não entende? A gente entende somente o que eu trouxe. Mas aí, pra gente fechar a questão da obra, Germano, porque não tá aqui na nossa pauta. Da última vez foi a mesma coisa, tá? Do quê? Quando quebraram os 2 quilômetros lá, quase 3, alegaram uma série de coisas. Simplesmente um dia a empresa foi embora, parou de fazer a obra, deixou tudo fechado lá e que se lasque todo mundo pra cá.
E qual a bem capaz de explicação? acontecer de novo. Rapaz, eu vi daquela... Vou até usar o nome da outra emissora aqui. O Band de Notícias... E pedia informações, né, o representante lá do estado, eles diziam assim, não, a obra não está parada. Aí, sei lá, 1, 2, 3 vezes e não tinha ninguém na... Não, até drone teve lá agora. Até drone, último. então, acho gente... que era a verdadeira definição de funcionários fantasmas. Só que no setor privado, que a gente sabe que a obra ali é privada. Sim. O governo paga, mas a empresa que toca a obra é privada. Mas não tinha ninguém trabalhando. E eu presenciei isso por diversas vezes. Não, Ninguém parece que trabalhando tinha ali. pessoas lá, Então, parece que nós pessoas lá fomos só lá, já. tomando conta das máquinas que estão lá, os Cara, maquinários. ainda foi Nós pior, nem fomos máquina lá tinha quando eu vi. Na semana passada, pro programa do Edmar, fui na segunda-feira. E como a gente viu até na matéria, eu me coloquei mal ali na hora. Eu falei que tinham máquinas trabalhando. Porém, o que acontece? Nós colocamos o drone, né, do programa do Edmar. Ele percorreu 2 quilômetros e tinha uma máquina. Uma máquina que estava parada. E aí, quando nós resolvemos avançar com o carro para ir até a saída ali da estrada do Araçá, né, pegar todo o trajeto, a máquina começou a trabalhar, mas só uma e com um funcionário. Todos os outros a gente encontrou depois uma casinha num canto tomando café. E mais à frente um galpão com as outras máquinas. Porém, Totalmente paradas. totalmente parado. É isso aí, Totalmente então parados. é isso que causa estranheza. Não adianta dizer que é o solo. Olha só, não é assim, qualquer um aí que pode ser leigo, Pietro, não tem esse negócio de leigo não. Eles vão fazer a terraplanagem. Se o solo não tá bom, você trabalha com terraplanagem para fortificar a base para depois receber a camada asfáltica. Simples assim. Informa a matéria, ô Pietro. Vamos lá, voltando então um pouquinho. Após a Prefeitura de Campos voltar a proibir o tráfego de caminhões com mais de 4 eixos no perímetro urbano da cidade, houveram protestos nessa quarta-feira. Caminhoneiros reclamaram das dificuldades enfrentadas com a interdição e pediram a liberação do tráfego na Avenida Arthur Bernardes e argumentaram que estão sendo obrigados a estacionar às margens da BR-101, aguardando autorização para seguir viagem. Logo após, o prefeito Vladimir Garotinho justificou a decisão, alegando que o descumprimento do acordo pelo DR e o tráfego pesado de caminhões tem contribuído para a deterioração das ruas da cidade, incluindo a Beira-Valão. Já o DR contesta as acusações e diz que está disposto a dialogar para encontrar uma solução. Olha, ontem, né, na noite de ontem, a Justiça suspendeu a portaria que impedia a circulação desses caminhões. A decisão foi da juíza Helenice Rangel Gonzaga, que atendeu a um pedido do Complexo Porto do Açu. Segundo a decisão, a medida poderia prejudicar as atividades do complexo portuário, que depende do acesso pela Avenida Arthur Bernardes para receber cerca de 12 mil caminhões por mês. Olha que doideira. Nesta quinta-feira, já o presidente e vice-presidente do IMTT, Álvaro Oliveira e Davi Bonates, reuniram-se com representantes da gestão municipal para elaborar uma nova portaria que atenda a decisão judicial sobre o tráfego de veículos com mais de 4 eixos no perímetro urbano da cidade. O objetivo foi definir regras, trajetos e horários para estes veículos, tanto os que vêm de fora quanto os que seguem em direção ao Porto do Açu. É o que cabe aí, né, ao Instituto, né, ao IMTT, né? Decisão judicial é para ser Você quer ver um exemplo prático? Qual? Você vê veículos de 3, 4 eixos transitando na ponte Rio-Niterói antes das 22 horas? É regra? É norma? Por que a justiça não vai lá tombar então? Passa tudo ali por dentro de Magé ali. Por que a justiça não vai lá tombar? Mas o problema é que lá tem recurso, lá tem alternativa. E aqui também nós temos. Aonde? As obras de Magé, eu passei lá por semana passada. As obras de Magé, ó, o navalha verdadeiro ali, ó. As obras na estrada de Magé ali, tem que ver a doideira. Tem lugar onde você passa pela parte de dentro, mas passa. A empresa que está realizando as obras ali na estrada de Magé, ela oferece um trecho alternativo. O que nós estamos fazendo, como eu falei inicialmente? É uma distorção. Olha só, eu vou consertar aqui
a estrada ceramista do jeito que eu bem entender. Não tem um prazo estipulado pro término. Tampouco vou saber. Não vou oferecer alternativa alguma. Se vira aí vocês com o prefeito da cidade. E aí, daqui a pouco, duas situações. Daqui a pouco, entrega uma obra de qualquer maneira, se entregar, né? Pô, levar esse tempo todo, de qualquer maneira, brincadeira. Não, mas é o que acontece. Agora, Pedro me falou uma coisa interessante. Vou fazer só uma pergunta. Nós ainda estamos falando apenas daqueles 2 quilômetros? Do trevo ali do Carvão até a BR-101. Então, aumentou até o trevo do Carvão, que antes era até a metade. Antes era da estrada do Araçá até o... Da ponte do Rio Ururaí até um pouco mais à frente. A estrada do Araçá, isso. Sim. Eram 2 quilômetros. Rapaz, Germano, pra ser bem sincero, Germano, aquela estrada total ela tem 14 quilômetros de extensão. Se for fazer ela toda, vai ficar pronto quanto? Não, já deveria ficar feito. Quer dizer que é pouco. Sim, aquilo então, tem 14 quilômetros de extensão em sua totalidade. Se você tá indo até a metade do caminho só, vamos jogar aí por alto aí que tem 8 quilômetros de estrada a ser feito. Cara, é menos. Quantos anos nós estamos com essa estrada parada? Exatamente. Aí você quer dizer pra mim que é o solo, que é isso. E não tinha uma estrada ali antes? E aí, o que acontece? Acaba criando, né? Gerando e criando perigos para a população. Sim, aí você vamos. Aí desvia. Foi atropelada. Exatamente. Uma carreta. E aí desvia ali, né? Na beira-valão. Botando a população dali em risco. Aquela curva da beira-valão ali, tem caminhões que ficam agarrados ali. Prato Bernardes. Né? Só funciona ali com o auxílio da guarda. Só com o auxílio da guarda. E o município disponibiliza equipes da guarda para estarem de prontidão o dia inteirinho que Deus deu, ao invés de estar fazendo segurança do nosso município. Entendeu? A troco de quê? Não, que um dia a gente vai terminar. E você viu, e aí, o que não está por trás dessa birra? Rixa política. Só pode ser briga, só pode ser birra, né? É a única justificativa, né, que a gente encontra. Calma aí, vou dificultar a vida aqui do pessoal, vou jogar lá pra dentro pra dizer que tá tudo uma merda só. E aí acabou. E isso não pode estar vindo de um campista, né? De jeito nenhum. E eu não acredito, né? Deve ser... O governador é do Noroeste, né? Deve ser do presidente Lula, essa questão. Fala. Mas você lembra, na semana retrasada, se eu não me engano, nós trouxemos aqui uma entrevista com o vereador Juninho Virgílio, que, né, o assunto não era esse, mas ele falou da questão da liberação de verbas para uma reforma que está prometida há mais de 2 anos para o trecho da Beira-Valão, que compreende do McDonald's até a entrada da Chatuba. E aquele trecho ele mesmo citou e falou em várias outras oportunidades desde então que está cedendo. Mas então a Beira-Valão ali pode cair. Pode, mas você não vê a questão também. Não foi, claro, não foi projetado para isso. Agora, você também não vê a questão que Cassiano falou aqui, a ponte de Donana? Sim. Não tá suportando também. Não tá suportando. E ele teme que a qualquer momento aconteça o pior. E você não pode, o governo do estado jamais vai poder dizer que é falta de recursos. Por quê? O dinheiro destinado à manutenção de estradas de rodagem, ela parte do nosso IPVA, que já é um absurdo. E já é certo. Entendeu? É um dos IPVA mais caros do Brasil, que a gente tem que pagar uma alíquota de 4%, enquanto de estados vizinhos, como o Espírito Santo, por exemplo, é 2%. Então, quer dizer, você tem um carrinho ali de 100 mil reais que você conseguiu comprar ali, 4 conto todo ano é de IPVA. Mais um monte de taxa, GRT. Rapaz, se tiver cara de pau cobrar GRT de 2002. Não, 2024. 2024 voltaram a cobrar. 2024. Cobraram retroativo. Se você rodou lá atrás, lá tô te cobrando juros agora. Entendeu? Então, é um dos impostos mais certo que existe, é o né? IPVA. E aí de você se não pagar. Exatamente. E aí, até o Cassiano, vereador, né, ele preocupado, queria fazer ali, dar uma segurança maior para os pedestres ali, querendo fazer, né, por conta própria. E não pode. Porque ali não é o município, ali é o estado. Não, eu sei, mas ele se propôs fazer... Não é assim que funciona, não. Não, filho, eu sei. É pra você entender que mesmo ele querendo, ele não pode dar uma segurança à população do município, né? Em resumo.